はい、ですね、今日ちょっと時間が間に合わなくてですね、資料というか、発表の、パワーポイントが、ポルトガル語のままなんですけれども、後で日本語として関係団体に伝えていただけるようにしたいと思います。すみませんが、今日は話を集中して聞いていただくということでよろしくお願いします。Boa noite a todas e todos. Obrigada, Naoko. Para começar, eu queria agradecer o convite das companheiras e companheiros japoneses que nos convidaram a estar aqui, como parte desse processo de diálogo que a gente tem organizando já há alguns anos, né, entre os povos dos 3 países, Moçambique, Brasil e Japão. É muito bom para a gente estar aqui para contar um pouco do que significa essa ocupação predatória do cerrado brasileiro pela soja e o papel do Japão historicamente nesse processo e como está isso hoje em dia. Da forma como a gente dividiu um pouco as apresentações, a minha e da Isolete, eu vou falar um pouco mais dessa questão global e como isso tem rebatimento na expansão da soja no Brasil. Mas, logo mais, a Isolete vai poder falar um pouco do que é o cerrado, para quem não conhece, né, qual a importância desse bioma, os impactos socioambientais dessa ocupação predatória da soja. Então, fiquem tranquilos que vai ter muito gráfico e mapa agora, mas vai ter muita foto e imagem das resistências e do que significa esse bioma do cerrado no Brasil na apresentação da Isolete. Vai ser bastante complementar. Bom, para começar, né, a gente vai falar um pouco, então, eu sou de uma organização que se chama FASE, que é uma organização social brasileira que atua no campo da agroecologia, da agricultura familiar e camponesa, na soberania alimentar. Somos parte da campanha em defesa do Cerrado, que é uma campanha nacional que a gente, junto com a Comissão Pastoral da Terra, que é a organização que a Isolete, de onde a Isolete vem, articulamos no Brasil com vários movimentos e organizações. Para contar um pouco essa história, e isso vai ter muito diálogo com o que a Iraka-san acaba de apresentar, é bom entender como é que a soja chega no Brasil, né? A soja é uma cultura milenar na China e que se expandiu na Ásia também, já ao longo, né, do primeiro milênio depois de Cristo, mas só chega nas Américas a partir do século XIX, né, inicialmente nos Estados Unidos, depois na Argentina. Na verdade, na Argentina expandiu inicialmente até mais do que o Brasil, chegou no Brasil no final do século XIX, mas inicialmente os experimentos não deram muito certo, porque uma razão fundamental disso é que as primeiras introduções de soja do Brasil se deram nessa latitude aqui, no estado da Bahia, e a soja é uma cultura de clima temperado. Então, os primeiros lugares que conseguiram expandir a produção da soja foram essas latitudes mais altas aqui ou aqui. Tudo que está muito próximo do Equador não é, em princípio, muito favorável ao cultivo da soja. É exógeno a ideia de você cultivar soja em climas, em regiões muito próximas de latitudes baixas. E eu vou contar um pouco como é que no Brasil esse processo histórico foi revertido ao longo de mais ou menos 30 anos. Né? Então foi um processo do qual o Japão, né, a JICA especialmente participou. Aqui é um gráfico sobre... Fica no meio de qualquer jeito. Um gráfico sobre a expansão das importações globais de soja entre 1970 e 2017. O que está aqui em azul é a China. Aqui é tudo em volume exportado de soja, né? Então, a primeira informação que a gente tem aqui é que de 1970 a 2016, 2017, a gente tem uma expansão exponencial do volume de soja que é exportado globalmente, né? Então, o que se consumia e que se importava de soja no mundo nessa época é muito inferior ao que se exporta, ao que se comercializa globalmente de soja hoje em dia. O segundo dado relevante, que de alguma forma já foi mencionado por Iraka-san,
é o fato de que, no início, os grandes importadores de soja eram principalmente esse cinza aqui, países europeus. Aqui vira os laranjas, porque a partir da formação da União Europeia, os dados mudam um pouco, mas é basicamente aqui você tem um segmento, né? Nessa época, já a Europa representava 40% das importações globais de soja, dos países europeus, e esse amarelo, que é o Japão, representava, nessa época, 25%, o Japão representava 25% das importações globais de soja em 1970. Nenhum outro país do mundo importava tanta soja quanto o Japão em 1970. Hoje, a gente vê aqui que mais ou menos até 1990, a China era basicamente irrelevante como importador de soja e vai tendo um crescimento exponencial até chegar aos dias de hoje, em que a China representa 65% das importações globais de soja. Né? A União Europeia está em torno de 9% e o Japão em torno de 2%. Essa mudança radical em relação ao destino principal da soja no mundo tem implicações diretas também no Brasil, e eu vou falar um pouco mais disso um pouco mais adiante. Bom, quem exporta toda essa soja historicamente? Então agora é o mesmo mapa, mas é o mesmo gráfico ao contrário, né? Quais são os principais países exportadores de soja? Aqui, logo antes do que é o PRODECER, o Programa de Desenvolvimento do Cerrado, que é esse programa de cooperação entre o Japão e o Brasil na era da ditadura militar, logo antes, vocês podem ver que o Brasil é esse laranja. Nessa época, as exportações globais de soja eram basicamente dominadas por esse país aqui, que é o cinza, que é os Estados Unidos. Nessa época, os Estados Unidos representavam mais de 80% das exportações globais de soja. O país azul é a Argentina já tinha uma exportação relevante, e o Brasil também. Mas comparado com a dominação que era o nível de exportação global dos Estados Unidos, dá para ver como isso foi mudando ao longo do tempo, até o ponto em que, a partir de 2012, o Brasil se torna o maior exportador global de soja, muito próximo aos Estados Unidos. Hoje dá para ver que tem uma diferença já um pouco maior, e a perspectiva é que o Brasil vai ultrapassando cada vez mais. Nesse ano, pela primeira vez, o Brasil não é só o maior exportador global de soja, mas o maior produtor de soja do mundo. Mais devagar. Tá. Essa mudança aqui, ela não acontece por coincidência, por acaso. Tem um processo de desenho político por trás dessa expansão da soja. Né? Uma coisa fundamental que foi mencionada tanto por Naoko como a Iraque foi o fato de que em 1973 houve uma quebra de safra nos Estados Unidos. Nesse período, os Estados Unidos tiveram uma grande inundação no Mississippi e eles acabaram embargando as suas exportações de soja para garantir o suprimento interno no país. O Japão, que nessa época era altamente dependente das importações da soja norte-americana, entenderam aquilo como um problema para assegurar o seu suprimento de soja. Uma das alternativas, então, que o Japão visualizou foi garantir que outros países passassem a produzir soja e garantir o suprimento do Japão naquele momento. Né? Então, esse processo que se inicia logo depois com o PRODECER aqui no Brasil e outros programas que o Brasil foi gerando essa curva ascendente da produção brasileira e da exportação brasileira de soja. Como é que isso se dá territorialmente? Como é que o Brasil se expande tanto como produtor global de soja? Isso também tem rebatimentos territoriais. Afinal de contas, para você aumentar a sua produção, ou você tem ganhos relevantes de produtividade, ou você tem expansão de área plantada. Eu vou falar um pouco sobre como boa parte do aumento da produção de soja no Brasil se deu pela expansão da área plantada e não por aumento de produtividade, sobretudo. Em 1973, ou seja, bem na época da quebra de safra nos Estados Unidos, o cultivo da soja no Brasil se concentrava na região mais temperada, mais distante do Equador, que é essa região do sul e sudeste do país. Aqui o mapa de 1980, 90, 2000, 2010, 2014. O que isso mostra? Quanto mais escura a região, mais vermelha, significa que mais área plantada de soja naquela região. Então, o primeiro que vocês percebem é uma expansão em geral da soja, até o ponto de que a soja é cultivada em grande parte do território brasileiro.
né? Quase todos os municípios, ou seja, todo município que está nessa região cultiva soja, certo? Mas quanto mais escuro, significa também que a área plantada de soja é maior. Então, as zonas intensas de plantio de soja no Brasil são cada vez mais nessa região aqui, que é a região do Cerrado brasileiro. Vocês vão conhecer um pouquinho mais, logo mais com a Isolete. Mas esse processo, então, não acontece à toa. Primeiro que, quando teve a quebra de safra nos Estados Unidos, o próprio governo brasileiro, a ditadura militar, entendeu que isso era uma oportunidade para o Brasil aumentar a sua participação no comércio global de commodities agrícolas. E a ditadura militar fez isso a partir de diversos programas. Um deles foi a parceria com o Japão, com o Prodecé, mas houve outros programas, inclusive alguns até maiores, do próprio governo brasileiro. Algumas coisas envolveram, por exemplo, a construção de rodovias em regiões que eram muito pouco habitadas por populações não indígenas. Então, nessa época aqui, essa região do Mato Grosso, que hoje é o maior centro produtor de soja do Brasil, e quiçá do mundo, se a gente for pensar por produção por hectare, essa região aqui era uma região, em grande medida, com uma ocupação muito indígena ainda. O Brasil, a ditadura militar na época construiu uma rodovia, voltando aqui esse eixo, ligando essa região até a parte da Amazônia, e nacionalizou a terra 100 quilômetros em cada lado da rodovia e atribuiu essa terra para colonos, normalmente do sul do Brasil, colonos que já estavam acostumados com o cultivo de soja, entregou essa terra para esses colonos migrarem para cá. Existiam dois tipos de colonos. Uma minoria eram agricultores familiares do sul do Brasil, muitos deles na luta pela reforma agrária, sem terras, e a visão da ditadura militar era: vamos retirá-los do sul do Brasil para desmobilizar a luta pela reforma agrária, atribuindo terra a eles em regiões mais distantes. Então, parte foi isso. Mas grande parte dessa terra foi atribuída a grandes produtores do sul do Brasil, empresários agrícolas, que passaram, então, a operar um modelo de ocupação pelo agronegócio nessa região. O que isso gerou? Chegou ao ponto em que hoje a região do Cerrado, em geral, tem mais de 50% da sua área, da sua mata original desmatada. Em algumas regiões mais intensivas, esse número chega a ser ainda maior. Todo esse processo de ocupação, que depois é alavancado pelo volume da demanda chinesa, que aumenta exponencialmente, sobretudo a partir dos anos 2000, vai acelerando esse processo de ocupação e de devastação, da qual a Isolete vai poder falar um pouco mais adiante. Uma coisa que eu acho importante falar também: transformar uma semente que é acostumada a ser cultivada numa região temperada e viabilizá-la para essa região demandou um nível de soluções sociotécnicas para adaptar variedades de soja a latitudes mais baixas, da qual teve um investimento grande da JAICA, também em parceria com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Então, houve um processo de grande investimento do Estado brasileiro e do governo japonês via esse programa de cooperação para viabilizar essa ocupação dessa região por uma semente absolutamente exógena àquela latitude e à região ecológica do Cerrado. O grande argumento do agronegócio brasileiro é que ele é extremamente tecnológico, que ele faz toda essa ocupação aqui, sobretudo com o incremento de produtividade, mas essa não é a realidade. Esse gráfico mostra, entre 1976 e 77 até 2017 e 2018, o aumento de área plantada de soja e o aumento de produção de soja. É um aumento praticamente correlato. Boa parte dos ganhos de produção com soja no Brasil tiveram a ver com a expansão da área plantada e não com o aumento de produtividade. Para vocês terem uma ideia, esses 40 anos, entre 76 e 2016, a área plantada com soja no Brasil aumentou 487%. O aumento de produção foi de 297%. Significa que aumentou muito mais a escala da área plantada do que a escala da produção, certo? Então, o aumento de produção dependeu muito mais em ganho de área plantada do que em aumento de produtividade. Isso não é uma questão somente do Brasil. No mundo todo,
A soja e a cana-de-açúcar, nos dados agregados da FAO, são duas culturas que dependeram muito mais da expansão da área plantada do que da expansão de produtividade. Isso não é o mesmo, por exemplo, para o arroz. O arroz é uma cultura que aumentou muito em produtividade média global, e esse aumento de produtividade teve uma repercussão importante no aumento da produção do arroz. Em alguns lugares, inclusive, a área plantada do arroz diminuiu em quantidade de área. No entanto, a produção aumentou, porque foram ganhos de produtividade que levaram a isso. A soja, estima-se que a soja já atingiu seus picos de produtividade. O que pode acontecer agora é que a produtividade média ou mais alta, produtividade mais alta de algumas regiões, pode ser disseminada para regiões que ainda operam com produtividade baixa. No entanto, a experiência brasileira mostra que é um país que é considerado um país de alta produtividade de soja média e com regiões de alta produtividade no pico mais alto. Ainda assim, mesmo nessas regiões, foi o aumento da área plantada e não da produtividade, ou seja, menos a dimensão tecnológica e mais a dimensão da usurpação de terra, da captura de terra, da integração de terra para o cultivo da soja, que gerou aumento de produção. Em 2008, quando teve a crise de segurança alimentar em boa parte do mundo, isso gerou muito debate no âmbito da FAO, né? Food Agriculture Organization, da ONU. Qual era o principal foco de debate? Em 2009, um ano depois, a FAO organizou um grande simpósio de experts para debater como alimentar o mundo em 2050, dado que a gente tinha acabado de ter uma crise de segurança alimentar. O argumento principal da FAO era como é que a gente pode fazer esse aumento de produção usando disseminando ganhos de produtividade mais altos para regiões onde ainda a produtividade é baixa. Só que isso, no caso da soja, tem muito pouca validade, como eu acabava de dizer antes, porque a soja precisa de mais área para aumentar sua produção, muito mais do que outras colheitas. Esse é o primeiro argumento. A outra questão que eles diziam era, bom, no norte, se a gente for olhar o que tem de estoque de terra ou de fronteira para expandir a produção no norte global ou no sul global, a gente vê que aqui seria o que já é cultivado, essa parte laranja mais escura. A média são áreas de terra cultivável que estão destinadas hoje ou são áreas protegidas, ou são florestas, por exemplo, ou são áreas construídas. Então são terras aráveis que, em princípio, não poderiam ser utilizadas para a agricultura. E o que está aqui, esse laranja mais claro, são as áreas cultiváveis que eles consideram que ainda poderiam ser expandidas. O que eles não dizem em geral é que normalmente essas áreas têm gente que vive, que produz nessa terra e que elas não querem abrir mão da sua terra para um modelo de produção do agronegócio. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que o sul global é onde está o que a FAO considera o maior estoque de terra ou maior fronteira para a expansão da área plantada no mundo. A segunda coisa é que, em geral, essa área aqui, que é a área protegida e floresta, embora a FAO não está considerando isso como fronteira, o agronegócio sim considera. O que mais acontece no Brasil é desmatamento de floresta e dentro de áreas protegidas, inclusive, para a expansão de pastos e de áreas plantadas. Então, isso adicionaria, dentro da lógica do agronegócio não assumida pela FAO, oficialmente, boa parte dessa área aqui, eles querem, por exemplo, flexibilizar os mecanismos de proteção dessas áreas para adicioná-las ao mercado de terras e às áreas aráveis para a produção. Se a gente olhar com mais detalhe o sul global, onde é que estão essas terras aqui, as terras aráveis no sul global? Segundo a FAO, estão basicamente na África subsaariana e na América Latina. Então o que a gente tem aqui em azul é o que seria considerado, dentre as áreas cultiváveis, aquilo que é já atualmente cultivado. O que está em vermelho são, de novo, as florestas, áreas protegidas por questões ambientais ou por serem comunidades indígenas, e as áreas construídas. E o que está em verde seriam, então, as fronteiras para a expansão da área plantada. Aqui é a África subsaariana, América Latina, Oriente Médio e Norte da África, Ásia Meridional e Ásia Oriental. O que fica claro aqui é que o grande estoque de terras do mundo está basicamente nessas duas regiões.
sejam as áreas que a FAO já reconhece, sejam as áreas protegidas, o que impõe também uma pressão sobre essas áreas protegidas. Tem um dado fundamental. Além de reconhecer que essas duas regiões são as regiões com maior área cultivável ainda, né, disponível no mundo, a FAO enumera 13 países onde essas áreas cultiváveis disponíveis para expansão são as maiores. Eu vou dizer esses 13 países em ordem de grandeza, ou seja, do que tem mais área cultivável disponível para o menor. Brasil, República Democrática do Congo, Angola, Sudão, Argentina, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Moçambique, Indonésia, Peru, Tanzânia e Zâmbia. Não à toa, esses estão entre os principais países com processos de captura de terra desde 2008. Todo aquele processo que a Isolete vai falar um pouquinho mais, que gerou uma corrida por terras no mundo a partir da crise de segurança alimentar, mas sobretudo também a partir da crise, o colapso financeiro, foi direcionado a muitos desses países, que são os países que a FAO reconhece como países de alto estoque de terra no mundo. Uma questão central é que a FAO também diz, desses 13 países, o Brasil sozinho tem o mesmo estoque de terra que os outros 12 juntos, somados. O que torna o Brasil não somente uma referência de um lugar onde esse modelo já avançou enormemente, como um lugar onde ainda é possível expandir bastante. Can you tell me what can you just alert me? Então, essa é uma questão central. Uma outra questão... Uma questão central outra questão central associada à expansão da soja no território brasileiro é a questão da infraestrutura logística de escoamento da soja para os mercados globais. Como vocês vão lembrar, basicamente a soja até a década de 70 se produzia nessa região. Toda essa malha aqui que está em laranja é a malha ferroviária consolidada no território brasileiro, e esses são os principais portos de escoamento da soja no Brasil, até hoje. No entanto, a fronteira de produção da soja tem ido nessa direção e nessa direção, cada vez mais distantes dos portos principais. Isso gera uma pressão, porque o agronegócio considera que o custo de exportação da soja, com o qual eles têm que arcar por estarem cada vez mais longe dos portos de exportação, é muito alto. De fato, se você olhar o custo de exportação da soja brasileira comparado com a americana, ela é muito mais alta, em razão desse processo. O agronegócio brasileiro, então, tem pressionado pela abertura de novas rodovias, ferrovias e portos nas regiões norte e nordeste do Brasil, mais próximas das áreas de expansão e também mais próximas do canal do Panamá, para chegarem mais rapidamente ao novo grande destino da soja, que é a China e a Ásia de maneira geral. Então, essa pressão vem acontecendo, o que significa que hoje, cada vez mais, o escoamento do agronegócio brasileiro, que busca se fazer por esses novos projetos, o que está em vermelho aqui são projetos que não estão finalizados ainda, alguns já começaram as obras, mas não foram finalizados, mas já estão em alguma medida sendo utilizados pelo agronegócio, seja por rodovias em mau estado ou por portos que eles mesmos têm expandido. Todo esse processo tem gerado pressões sobre a floresta amazônica, porque se você coloca uma ferrovia aqui, portos aqui, isso significa uma pressão enorme sobre a floresta, sobre os povos da floresta amazônica, o que acaba gerando uma relação direta entre a expansão da ocupação no Cerrado e seu espraiamento, seu transbordamento sobre também o desmatamento e os conflitos socioambientais na própria Amazônia. Para finalizar, eu queria mostrar essa foto. Eu sei que a Isolete vai falar mais da questão dos conflitos relacionados à expansão da soja no Brasil. Essa foto diz respeito a um povo indígena. Vou mostrar a região deles originalmente. Eles são dessa região aqui da Amazônia brasileira, que está impactada por esse projeto de ferrovia. Aqui é uma série de portos de traders como Cargill, Bunge, ADM, as maiores traders do mundo, né, as 4 grandes traders ocidentais. Já tem portos nessa região. Diversos outros tradings também de capital daqui da região do Mato Grosso
tem se estabelecido nessa região aqui, há uma projeção de mais ou menos 20 portos numa região ribeirinha, no entorno de um rio, que é um dos principais rios que alimentam a bacia amazônica. Então, hoje, nesse porto aqui fluvial, boa parte da soja chega via rodovia até esses portos, daqui por rio, desaguam no Oceano Atlântico e saem para os seus destinos finais. Isso já está gerando um processo de conflito enorme e, ao mesmo tempo, os próprios projetos têm gerado extrema resistência dos povos locais. O povo indígena Munduruku, que aqui a gente vê alguns representantes, tem feito uma oposição forte a esses projetos de ferrovia, de portos. Aqui foi uma audiência pública que foi feita em torno da licitação dessa ferrovia. Eles bloquearam, ocuparam o prédio da audiência e eles estavam com uma faixa que eu gostaria de ler, porque eu acho que ela sintetiza muito do que a gente está dizendo, mas sobretudo a partir do ponto de vista da logística em torno do agronegócio. E eles dizem: o povo Munduruku diz não a Ferrogrão. Ferrogrão é a ferrovia, projeto de ferrovia. China, a soja que você compra tem sangue indígena. No Tapajós não passará. Tapajós é o rio que eles ocupam historicamente. Água é vida. Então, eles, em uma faixa, dizem a síntese de uma mensagem muito poderosa em oposição ao modelo de ocupação predatória de territórios que nem são os deles, mas que acabam tendo rebatimento sobre também os territórios deles, justamente por causa da questão do escoamento da soja, que cada vez mais passa pela Amazônia e pelo norte do país. É mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar, e eu acho que vai ter muita complementação com o que a Isolete vai contar um pouco para vocês logo mais. はい、ディアナさんありがとうございます。ここでもちょっとここが分かりづらかった、聞きづらかったというちょっと単純な質問だけ受けたいと思うんですけれども、何かありますか？はい。もう一回。はい。Na ordem de maior estoque de terras segundo a FAO: Brasil, República Democrática do Congo, Angola, Sudão, Argentina, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Moçambique, Indonésia, Peru, Tanzânia e Zâmbia. はい、ありがとうございます。他大丈夫ですかね。同じように単純な質問でいいんですけれども、大丈夫だったらこれで次イゾレッチさんのプレゼンテーションに行きたいと思います。Obrigada, Naoko. Boa noite a todos e todas. Você pode trocar aqui para a gente? Então, eu sou Isolete, como a Diana já havia comentado, trabalho na Comissão Pastoral da Terra, que é uma organização ligada à Igreja Católica Brasileira, a Conferência dos Bispos do Brasil, e que presta um serviço de assessoria e acompanhamento às lutas e reivindicações na questão dos direitos dos camponeses, camponesas e comunidades tradicionais no Brasil. Junto com algumas organizações, ou 43 organizações, nós temos essa campanha, né, que é a campanha do Cerrado, Berço das Águas. Sem cerrado, sem água, sem vida. No final vocês vão descobrir por que a gente trouxe esse mote da campanha, né? Principalmente porque se o cerrado for extinto, ele leva ao fim os rios e os reservatórios de água do Brasil e de alguns países também da América do Sul. Então, aqui nós temos uma foto
da América do Sul, né? E esse é o espaço geográfico do Cerrado, o que ele ocupa nesse espaço da América do Sul. Então, como a gente pode ver, é uma área grande, né, de cerrado contínuo, e também nós temos áreas de cerrado em outras regiões do Brasil, principalmente na Amazônia,